Bom dia, meninas! Vamos fazer nosso devocional do dia de hoje? Então vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Senhor Todo-Poderoso, em humildade me aproximo de Ti, buscando um maior entendimento da Tua palavra contida na Bíblia. Concede-me, ó Pai, a sabedoria e a clareza para compreender os Teus ensinamentos, para que eu possa aplicá-los em minha vida diária e compartilhá-los com aqueles ao meu redor. Ilumina meu coração e minha mente, guia-me no caminho da verdade e da fé, para que eu cresça espiritualmente e viva de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu rezo. Amém. A leitura bíblica de hoje é Lucas 7. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Pouco tempo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os mensageiros de João Batista. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso.
Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou, dizendo: Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: Ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: Vejam. Esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Jesus na casa de Simão, um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse, de fato, um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre. Respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata, e o outro, 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Respondeu Simão. Você está certo. Disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Leitura do dia, livro de devocionais Forte, Feita Santa. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Pedro 1:15 e 16. Deus é santo. Assim, somos nós santas. Santidade não é outra tentativa fracassada de sermos boas, é uma revelação de que somos dele. Santidade é mais do que uma descrição de cargo para ministros, é uma ordem a todos que se reúnem diante do Deus Santo. Devemos ser santas, porque Ele é santo. Não nos é pedido agir como santas ou parecer santas, somos convidadas a ser santas. Ser algo significa que isso se torna parte de nossa essência ou força vital. Somos enchidas e guiadas pelo Espírito de Deus, que é santo, o Espírito Santo. A santidade deve influenciar nossas interações privadas e nosso comportamento público. Podemos agir de maneira santa, mas não sermos santas, podemos parecer santas, mas não sermos santas. Ser algo significa que isso define nossa própria existência. O que significa ser santo? Esta passagem nos confere algumas ideias, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, Efésios 1:4. Antes de respirarmos pela primeira vez, nós fomos escolhidas. Estávamos na mente de Deus antes de Ele criar a terra. Você foi escolhida por Deus, em Cristo, e foi destinada a ser santa e irrepreensível. Pelo fato de Jesus ser santo e irrepreensível, nós também herdamos sua posição diante do Pai. Fora de Cristo, éramos estranhas a seu poder e suas promessas. Mas, na cruz, o véu foi rasgado em 2.
Tudo o que era contra nós foi pregado na cruz, e fomos feitas um com Deus. Colossenses 2,14. Ser santa é ser separada, espírito, alma e corpo. Colocando de modo simples, dizer que somos santas é dizer que somos de Deus. Pai, obrigada por me santificares com teu supremo sacrifício. Tu és santo. Que tudo o que eu faça me aproxime de ti em santidade. Eu sou forte. Porque sou santa e eu sou do Senhor. Feche seus olhos e vamos fazer a oração para nosso dia de hoje? Não há nada melhor para um bom dia do que amanhecer unidos na oração, face a face. Obrigada por este lindo presente da vida, porque meu corpo e meu coração estão prontos para te louvar. Bendito e exaltado sejas para sempre, meu Senhor, pois fazes brotar rosas nos corações secos como o deserto, e sempre pintas paisagens maravilhosas e diferentes a cada dia, para que eu veja como te empenhas em chamar minha atenção para o teu divino coração. Agradeço porque pude despertar em um espaço seguro e livre de perigos, e ao abrir meus olhos, pude contemplar com admiração o teu amor feito criação através dos meus irmãos, da minha família e das pessoas que se dedicam a ver como me encontro a cada dia. É reconfortante saber que alguém tão grande e perfeito em amor possa fixar o seu olhar em minha pequenez, pois, até agora, não posso compreender tudo isso com exatidão. Assim, sinto-me um ser de grande valor diante do mundo nesta manhã. Querido Deus, agradeço pela vida dos seres que mais amo. Peço por aqueles que não estão bem de saúde, tu que és o médico perito, sana os seus males físicos e espirituais, fortalece a fé em seus corações e aviva o fogo da esperança neles e naqueles que desejamos o seu bem-estar absoluto. Entrego-te desde o primeiro abrir de olhos até o último suspiro do dia que me espera, unido aos meus planos, aos meus pensamentos, para que tudo seja conduzido com a prudência que te caracteriza. Faze de mim um instrumento da tua paz, meu Senhor, para aqueles que hoje se levantaram com angústia e ansiedade em suas almas. De maneira especial, peço, bondoso Senhor, que tenhas misericórdia daqueles irmãos que estão presos a vícios que aos poucos corroem suas almas. Liberta-os das correntes do pecado, poderoso Deus, para que, por meio da tua graça, sejam conscientes de que o único que preenche e satisfaz a vida é o teu amor. Não há nada mais forte e belo que o teu amor, mesmo que caminhemos entre espinhos. Quero começar o dia com a certeza de que me acompanharás do início ao fim, e se por alguma razão as coisas não saírem como eu esperava, não permita que eu desanime. Que eu lembre naquele momento que os teus planos serão sempre melhores que os meus, e que permites tudo isso para que eu possa descobrir todas as capacidades que me deste. Resguardo-me sob a tua misericórdia para assumir as minhas responsabilidades com a maturidade espiritual da vida, e que, por meio do amor que me une à tua paternidade, comece esta manhã com a cabeça erguida e a coragem de um verdadeiro filho de Deus, em companhia de Jesus, nosso Senhor. Amém.